Bem-vindos a mais um episódio do Mais de Um. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Nós estamos com o Fernando Vanderlei. Tudo bem, Fernando? Beleza. Fernando, eu poderia falar de você, mas eu quero que você se apresente para o nosso público aí de casa. Poxa, muito bom. Eu sou o Fernando, tenho 49 anos, sou casado, pai de 3 filhos, o Pedro, a Rafa e a Duda. Vivo nesse mundo de tecnologia, nessa turma aqui muito legal da For Education. Como eu falei para você, gosto de andar de Harley, eu conheci esse mundo da moto há 7 anos, estou me deliciando com esse mundo aí de pegar a estrada, tem sido muito divertido e crescendo nessa parte de me desenvolver junto com vocês nessa questão de tecnologia, educação, junto com esse pessoal que é mais pedagógico, que vem do mundo tecnológico. Então, esse sou eu. Esse é você, né? A gente estava conversando antes também nos bastidores que você começou a programar muito cedo. Você falou que começou a programar com 13 anos, né? Essa é uma coisa muito engraçada, né? Eu tenho 49, com 13 anos, dá para vocês fazerem umas contas lá atrás, né? Não existiam os computadores que vocês conhecem hoje. E eu lembro, assim, fui visitar meu pai era muito criança, fui visitar um amigo do amigo de não sei quem, ele tinha um computadorzinho, um negocinho que parecia umas teclinhas de caixa de chiclete ali, um negócio muito engraçado. O dele chamava TK82 e aquilo me instigou uma curiosidade, né? E aí eu lembro que eu comecei a pegar no pé do meu pai, encher o saco dele, assim, pai, eu queria... Até que a gente fez um rolo, eu tinha começado a trabalhar, trabalhar numa banca de jornal ali. E aí meu pai me ajudou, me financiou ali comprar esse primeiro computador, que é meu TK85. E aí depois eu mando a foto para vocês colocarem aqui na edição, indicada na internet. Eu prometi para o Alexandre, na outra, ele comentou do TK85 dele ali também, no outro vídeo que vocês gravaram. Mas o meu está em casa, assim, eu tenho ele guardado hoje de coração. E aquilo foi engraçado porque eu já tinha uma curiosidade de ligar fiozinho, acender luzinha. Meu pai comprava os negócios lá na Santa Efigênia, trazia para mim. E quando veio essa história do computador, ele abre uma janela diferente, né? Ele expande algumas possibilidades que às vezes no mundo físico ali você não consegue, né? E aí eu lembro que eu ligava na televisão, concorria com a novela da minha mãe, das minhas irmãs ali, que era um saco, só tinha uma televisão em cada casa, né? Então ele ligava como se fosse um Atari, né? Para quem é saudosista aí do Atari. E aí eu lembro que eu ficava apertando as teclinhas, mas só piscava as coisas, não fazia absolutamente nada. E aí um dia eu resolvi ler o manual, porque vinha um manual, um livro, literalmente um livro. Ele ensinava a programar em BASIC ali. E aí você podia copiar os códigos ali e ele fazia um gráfico de cosseno. E eu falei, nossa! Aí aquilo foi um negócio assustador, porque eu comecei a fazer coisas que eu assim, se quebrar, né, barreiras que eu não conseguia, e sozinho, porque não tinha internet, gente. Naquela época você não tinha, vou dar no YouTube ali, procurar um negócio e ver como é que não tinha. Eu tinha que ir em sebo procurar livros, tinha que comprar livros ali para poder... os joguinhos, por exemplo, vinham nos livros ali, você digitava, sei lá, 3 horas digitando no negócio que você nem digitava a tecla A, B e C. Cada tecla era um comando específico, né? Um negócio maluco de quebra-cabeça. Só que aquilo despertou muito a minha curiosidade, né? Aí você vai conhecendo outras pessoas, os amigos da escola e tudo mais. E aquilo me instigou muito, e assim, desde os 13 anos eu acabei sendo autodidata em programação e foi surgindo, aí foi, né? Aí é uma coisa muito engraçada, então foi divertido nisso, foi bem maluco. Caramba, eu não consigo imaginar, chegar um manual, ler o manual do carro, sabe? Isso aí. Ler o manual do carro. Isso aí. Só que assim, o carro a gente sabe lá de falar e dirige, né? Mas eu imagino que você se deparou com aquilo, você falou, eu quero saber mexer, né? Por isso você foi atrás do manual, mas era muito grande, era... Cara, acho que devia ter umas 80 páginas. Devia ter, acho que umas 80 páginas. Grande. E o legal... Grande. Um manual de 80 páginas? 13 anos. Pensar nisso? Mas o legal é que, assim, ele tinha... E aí vai muito por causa da minha curiosidade. Então ele ensinava, você dava 10, print o seu nome. Eu falei assim, E você podia dar o go to 10, e aí ele ficava repetindo o seu nome, enchia a tela com o seu nome ali, por exemplo. Então, você via as coisas acontecendo quase como a gente via nos filmes ali, né? Só que era um negócio muito... O computador era tão simples, assim, que você apertava uma tecla, a tela inteira piscava, assim, sabe? Você não tinha... O menor pontinho era um quadrado, literalmente, assim. Então, os gráficos eram bem toscos e tudo mais. Era preto e branco, não tinha som.
Então, era muito divertido. Uma coisa que veio junto com o computador, 2 joguinhos. Um era um Pac-Man, por exemplo, estilo Pac-Man. Só que eu vi, era uma fita cassete, sabe? Não sei, vocês são muito novas aqui, né? Mas. Fita cassete. Pô, fita literalmente fita cassete. Rei Leão? Fita cassete é Rei Leão pra mim. Não, isso é de videocassete. A fita cassete era de música, que tocava no Walkman. Que eu não conheço. Que ia no Walkman, né? Por exemplo, então era aquela fita cassete de música, né? Você dava play, era um barulho absurdamente chato, né? Até que um dia um amigo da escola que tinha um tio que também tinha aquele computador, que você ligava no som, um fio, que você ligava como se fosse na saída do fone de ouvido, ligava na entrada do computador ali, e você dava play, mandava fazer um load aqui, ele carregava o jogo, tipo, sei lá, ficava 15 minutos, uma tela piscando, puf, aparecia um joguinho, cara, nossa, aí eu pirei, né? Aí, putz, aí eu queria ficar jogando, então era um negócio muito engraçado. E assim, eu vou ver também se eu mando uns prints do que era este jogo, pra vocês entenderem a belíssima resolução do que era isso. Só que assim, era muito legal porque você conectava coisas numa caixinha desse tamanho, gente, era um negocinho. Assim, o nosso celular de hoje é absurdamente melhor do que aquilo. Acho que tinha 16K, o BTK, de 8 bits, um negócio assim, né, bem simplão, mas abria um mundo, um universo de possibilidades, então assim, muito maluco. Assim, então, nessa fase, que foi muito engraçado, depois eu comprei um TK90X, né, ele já tinha um teclado parecido com o que a gente tem hoje, assim, né, mas também já era uma peça única, mesmo esquema de fita, ligar e tudo mais, mas ele já era colorido e tinha som. E aí tinha uma coisa legal, que eu tinha um colega também na época, que ele também estava, a gente gostava um pouco de eletrônica, mas a gente era meio metido a besta, a gente nem sabia fazer, e a gente transmitia dados de um computador para o outro, usando 3 fiozinhos para fazer uma ligação serial, e isso era o princípio de comunicações que eu nem sabia que existiam, depois você sabe, tem porta paralela, porta serial e tudo mais, então aquilo vai abrindo, né? Você acendeu uma luzinha, por isso que eu citei também quando a gente estava aqui nos bastidores, um pouco da gente quando tem essa curiosidade e corre atrás, ela expande algumas coisas muito divertidas, né? Então por que o carrinho anda, por que a luzinha acende, a pilha, inverte o polo da pilha no motorzinho, ele gira ao contrário, gira o motorzinho que ele vai acender a sua luzinha, sabe? Então, essas coisas, elas acabam te esticando. Enquanto você está com o computador na mão, ela às vezes, aquilo ali já é a ferramenta que você precisa para muitas coisas. Então, acho que esse lado da curiosidade também que me instigou muito ali. Tá certo que eu acabei virando um rapazinho muito nerd. Fiquei muito tempo só gostando dessa vida, assim, isso, confesso que tem que tomar alguns equilíbrios ali, nos muito nerds ali. Sorte que eu consegui, né, ir para o mundo normal. Mas ele instiga você a fazer coisas. E aí não importa se é eletrônica, aqui eu estou falando de eletrônica, computador, mas se você tem curiosidade, né, se você tem... Corre atrás, brinca, porque isso cria um hobby para você, te traz conhecimento e até a percepção do mundo que está ao seu redor, porque você está interferindo nessas coisas. Então, essa parte que você citou, cara, foi muito nostálgico lembrar, porque assim, eu lembro de ficar horas digitando o jogo ali, e aí tinha que dormir. Eu era um moleque, tinha que ir para a escola, sua mãe chegava, o que ela fazia? Desligava a fonte. E depois, para eu conseguir fazer aquilo tudo de novo, era mais 1 hora de novo, porque não estava salvo, né? Hoje que nem a gente clica, salvou, né? A gente usa Google, né? Fez, tá salvo, né? Então, essas coisas são muito legais. Então, isso é nostálgico, mas traz muito dessa questão. Hoje em dia eu sei que a gente tem mais coisas novas, tecnologias novas, mas se tem algo que te traz, desperta a curiosidade, corre atrás dela, né? Às vezes a gente quer descobrir como é que um jogo é feito, como é que algo funciona, corre atrás, estuda, porque isso é legal, né? Ô Fernando, cara, teve uma parte da sua fala que chamou muita atenção pra mim, particularmente, que você falou assim, pô, eu era meio nerd, né, não sei o quê, e aí, lá no começo você falou pra mim que anda de Harley. Não casa. Não, aonde é que encaixou isso na vida? Você consegue me explicar? Vamos lá, isso é engraçado. Como eu fui um cara muito nerd, eu fiquei muito preso em tecnologias, então isso era a única coisa que me chamava a atenção. Então, o computador, o programar, desenvolver sistemas. Eu lembro, assim, num apêndice, antes de chegar nessa parte da Harley, assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, ganhar dinheiro com o meu próprio, né, os meus próprios códigos, eu tinha uma relação com o dinheiro que era assim, puto, eu fiz aquele negócio que eu fiz porque gosto,
O cara me deu 50 conto ainda. Caramba, eu vou beber. Ia sair, né? Ia sair com os amigos. Então, era uma coisa muito engraçada. Então, eu sempre tive essa relação. É óbvio, quando você vai ficando na vida mais adulto, né? Vira pai de família, né? Você tem outras responsabilidades, aquilo vira o seu sustento. Você cria negócios. Eu sou empreendedor desde sempre, né? Estou no terceiro, quarto negócio que eu estou tocando. Mas chega uma hora da vida que você precisa de outros hobbies. E aí, na fase adulta, os seus brinquedos podem ser outros, né? Você pode trocar de tamanho de brinquedo, você pode sustentar outras coisas. E eu tenho um grande amigo, né, o Marco Gonzolas, que é um amigão meu, um irmão, assim, né, que se conhecemos no boteco da faculdade, por sinal. Ele começou a andar de Harley, nossas esposas são amigas, e elas falam assim, pô, sim, vocês andam juntos. Eu falei assim, não, moto é perigoso, moto não. Um dia a minha esposa falou assim, olha, eu vou te dar de presente dia dos pais, nós vamos te dar a carta de moto. Eu falei assim, vocês vão me dar a carta de moto? Então eu vou comprar uma Harley. Aí, dito e feito, eu comprei a Harley antes de sair a moto, sair minha carta de moto, fui reprovado na primeira vez que eu fui fazer. Puta, que saco, e eu não quis pagar, eu quis fazer a prova, fiz a prova de novo, passei. E aí eu comecei a andar de Harley, e aí, puta, andando com esse meu amigo... A gente hoje tem um grupo de amigos, cara, são os The Flies, a gente tem camiseta, tem boné. Pô, vamos botar foto também. Vamos botar foto. Depois você manda o logo, manda do The uma Flies. foto com seus amigos também pra gente colocar. Pô, só gente bonita, hein? E aí é muito engraçado, eu sou um dos mais novos do grupo, pra vocês terem uma ideia. Mas assim, a gente não é um motoclube, mas a gente é um grupo de pessoas, cada um numa situação financeira mais, menos, casados, com filhos, cada um, enfim... Só que a gente é um grupo, a gente se encontra para tomar um café da manhã no posto BR da Ponte Cidade Universitária, só para se ver, tomar uma Coca-Cola, um café. Vai rodar hoje? Não vou, a gente volta para casa, porque a gente brinca que a gente é uns pau-mandaram, né? As esposas estão esperando a gente ali, né? Então isso é muito engraçado, porque além de você ter o aspecto da moto, que é uma coisa gostosa, eu lembro a primeira vez que eu pilotei a minha moto, a minha 883, uma pretinha que eu comprei, arrepiou de um jeito assim. Meu filho falou assim, nossa pai, assim, é uma sensação, foi muito engraçada, foi muito bom. E hoje a gente pega estrada, mas todo mês de setembro a gente viaja 5 dias, desce pro sul, pegamos chuva pra caramba esse ano aqui, assim, mas vira algo para você se reenergizar, assim, sabe? Uma coisa que você tá solta, ninguém cobrando nada de ninguém, a gente tá se divertindo, com segurança, com responsabilidade nas estradas. E as esposas também acabaram, né? Então a gente vira e mexe, passeia com as esposas, né? Para fazer uns bate-volta, uns bate-fica. Então criou um clima gostoso. Então a moto entrou na minha vida, né? Há 7 anos atrás, numa surpresa, porque eu não acreditava, nunca tinha andado de moto na vida, acho que de garupa 1 ou 2 vezes. Comprei a moto, tirei a carta, cara, e aí foi. E aquele negócio foi crescendo, alguns perrengues com a moto, caí de moto aqui perto do Poema, caí a 10 por hora, mas faz parte, né? Tem 2 tipos de motociclista, né? O que nunca caiu e o que já caiu, né? Então você vai ver. Então assim, ainda bem que foi bem leve, né? Dói mais o orgulho do que o joelho. Foi doído. Mas isso cria pra gente, assim, como um hobby, sabe? Do tipo, se juntar para ver a moto nova. A gente foi outro dia buscar a moto de um colega que trocou de moto em outra cidade. Aí então vamos, a gente pega a moto e vai com o cara só. E outro dia tinha que trocar o pneu da minha moto. Quem tinha viajado, não, então vamos trocar o pneu da moto lá em Sorocaba. Sorocaba não, esqueci o nome da cidade que a gente vai. Lá não vou fazer a propaganda do nome da loja aqui, mas é uma loja legal. Mas gente, eu tô indo lá. Então a gente foi em 8 motos, só para trocar o pneu da minha moto, fica parado 3 horas esperando. E tá nem aí, sabe? Porque cria, assim, acho que criou o aspecto da moto, esse grupo de pessoas, ninguém se cobrando. Então assim, a moto foi algo assim incrível, assim. Então junto um pouco desse aspecto, eu uso hoje o meu lado da tecnologia, de programação, é o meu ganha-pão, é o que eu gosto de fazer, eu tenho uma paixão muito grande por estar envolvido nesses negócios. Mas ele é a sua obrigação, ele está um pouco ligado ao seu dia a dia profissional. E a moto não, assim, a gente vai, se desliga e toca a vida, assim, então é muito gostoso. Então, pegar a estrada, quando a gente pegou 5 dias de estrada, roda quase 500, 600 km por dia, assim, é um negócio, assim, delicioso, assim. Mas vocês já vão com o destino certo? Sim, a gente vai com o destino certo. A gente escolhe, quando a gente vai para o sul... paradas também? Quando a gente vai para o sul, por exemplo, a gente foi... uma das vezes foi São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Lages, Curitiba, São Paulo. Então a gente já tem, todo dia tem um destino para chegar.
para dormir, curtir, tomar uma cervejinha, né? Volta, todo mundo vira quarta série total, fica um bando de velho quarta série, é muito engraçado. Só que aí tem que dormir cedo para acordar cedo, porque o corpo não aguenta. A gente, no caminho, assim, tem que parar de 1h30, 2 horas para abastecer, esticar a coluna, tomar um café. E vai, até chegar no destino, onde se programa, para chegar às 5, 6 horas da tarde, onde vai dormir e volta. Então, é muito bom, assim. E sempre tem que ter uma serrinha para fazer curva, sempre tem que ter um mirante para olhar alguma coisa, bater umas fotos. Então, é muito bom, assim. É desopilante, assim. É bem prazeroso. Com a visão que você trouxe, assim, de vida, né, de mundo, com a questão da programação, te ajuda a hackear certos processos do dia a dia? Tipo, andar de moto. Você pensa, tipo, em possibilidades de como que eu vou hackear isso para poder andar melhor, ou para poder fazer uma curva e ganhar mais tempo? Sua cabeça trabalha desse jeito por conta da programação ou não? Eu acho que minha cabeça funciona mais analítica, né, do que alguns outros processos. Então, assim, eu até brinco, né, minha cabeça funciona como uma planilha, né, tudo coluna e linhas e células e dados, né, eu até brinco, não sei como que as crianças saem da escola sem aprender planilha, porque isso arruma a vida para uma série de coisas. O que eu acho que traz, talvez, nesse aspecto da moto, não esse meu lado de programação, mas talvez o meu lado da curiosidade de olhar como talvez eu enxergue algumas coisas, né, então, assim... Putz, quando você olha a curva, eu lembro de tangente. Então, é um pouco da nerdice de quando eu estava na escola. Putz, então, eu lembro, esse meu amigo que me apresentou, né, ao mundo da raiva, o Marco, ele me deu um livro, né, que tinha uns vídeos e tudo mais. Pô, eu fui ler o livro, e o livro falava sobre, puta, quando você está olhando para o ponto de entrada de curva, como que você está na curva, a questão da ciclística, por que o pneu é redondo, de quando você vira ao contrário, a moto deita para o outro lado, o contra-esterço. Então, isso entra não talvez pelo lado da programação que está na minha vida, mas pelo lado da curiosidade de como enxergar essas coisas, um pouco mais metódicos, mais calculados e tudo mais. Mas quando você está na moto especificamente, você tem que ser técnico por umas questões de segurança, então você tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes, se você não tem uma percepção de inércia boa, né, você vai querer fazer uma ultrapassagem e tudo mais, você se perde, mas vai muito também da sua percepção física, né, de como está acontecendo aquilo. Então, eu não sei se é pela programação ou pelo meu estilo de como eu vi. Mas também, se eu estiver pensando em programação ali, eu vou cair, bater a moto. Porque, assim, pelo menos pra mim, né, sabe quando a gente está dirigindo no bairro? E aí você sabe exatamente aonde você pode passar na lombada, que você economiza tempo, onde você pode virar, porque isso é a gente hackeando realmente ali certos processos, né? Tá sempre tentando achar um caminho mais rápido ou sempre tentando encurtar processos. Então, assim, quando você começou a falar sobre toda aquela história de você ler os livros, de você ir atrás da informação, aí de repente você fala que tá andando de moto, eu fico pensando, cara, assim, 7 anos não é muito tempo. Se a gente vai pensar, é muito recente, né? Para você aprender a andar de moto, você meteu uma viagem até Curitiba de moto, entendeu? Eu já fiz uma direta até Florianópolis, assim. Então, eu fiquei imaginando isso, eu falei assim, não é possível, deve ter alguma coisa diferente na cabeça para, beleza, porque poder hackear uma moto, né? Você poder, acho que ainda mais uma Harley, que é diferente, né? Tipo, mais pesada, isso, então... Acho que tem que ter uma certa coragem, além de ter coragem, mas tem que também saber hackear muito bem alguns processos, né? Isso faz sentido, tá? Mas acho que para qualquer coisa que a gente acaba fazendo, né, você acaba criando o que você usou do hackear ali, né? Então, eu pego muito, acho que assim, algumas questões de física às vezes vêm na cabeça, é muito engraçado. O que a gente acaba fazendo muito é você vai criando um pouco mais do limite entre a confiança, a segurança e a técnica, e aí você vai hackeando sim a moto. Então você sabe que se você usa a história do contra-esterço, que você vira, né, o guidão para o lado esquerdo, a moto deita para o lado direito para fazer a curva, se você desacelera, a moto volta, quando que você tem que entrar com o motor mais cheio ou menos cheio, isso você vai hackeando e criando condições mais até divertidas dentro do limite da segurança. Então eu lembro que acho que na penúltima viagem, na última viagem que a gente fez, a gente pega uma serra chamada Rastro da Serpente, que ela tem 1.200 curvas. Se eu não errei o nome da serra, é essa, tem 1.200 curvas. Eu lembro que teve um trecho que eu estava mais seguro, usando mais técnica, hackeando a própria moto e a própria estrada, que uma hora a gente parou para encontrar a turma, não sei o que lá, eu gritava de tanta adrenalina que eu estava, de felicidade por ter conseguido fazer aquilo, com uma técnica melhor, assim. Então foi uma coisa muito gostosa, assim. Então o hackear em cima disso talvez entra muito na percepção, não só da programação, mas de como eu percebo algumas coisas. Então aí você vai sentindo
isso no dia a dia. Então isso é bem legal. Então você não acha muito que o estilo de vida e o trabalho, eles caminham juntos em alguns momentos do dia a dia, ou dá para separar muito bem também o que o Fernando é e o que o profissional Turola, né? Que é como você é conhecido. Todo mundo se refere ao Fernando como Turola, que eu ainda vou perguntar, o Turola é sobrenome? Porque sempre foi Fernando Vanderlei que apareceu para mim. Então, é Fernando Turola Vanderlei que é meu nome. Sobrenome Turola da minha mãe e Vanderlei do meu pai. Então, sobrenome. Eu vejo você fala assim, não, Turola, meio que aquele perfil profissional assim, porque tem o lado pai, você falou que você é pai, tem 3 filhos, então... Cara... Você para bem? Eu acho que tem um problema talvez ali que assim, puta, eu sou isso, entendeu? Então não sei se tem uma separação, né? Embora a gente tenha, né, quando a gente tá na nossa bolha de pai, bolha de amigo, bolha não sei o que lá, mas assim, esse sou eu. Então eu não sei se eu consigo separar. Então algumas coisas eu sou metódico como eu sou naturalmente. Chato, sei lá, por algumas coisas. Talvez algumas, como eu tomo algumas decisões, faz parte do meu ciclo de, puta, como eu tô programando, como sabe, meio nessa sequência. Então, pode ser bom e pode ser ruim, tá bom? Pode ser bom, mas assim, pelo menos pelo que a gente vê, a equipe é muito unida da BRTK. Cara, a BRTK, assim, aí só lembrar que a BRTK é uma empresa que eu tenho, junto com o meu sócio Yuri, nós somos For Education, mas é só uma questão de como a gente arrumou os CNPJs e tudo mais. Ali juntou um bando de nerd, tá bom? Assim, a gente tem os meninos, pega o Cris, pega o Gabriel, o próprio Yuri, cara. O Yuri já tá, como já é pai também, então a gente tá mais um pouco solto, mas assim... A gente é muito nerd, cara, assim, quem tava na festa, né, do Google ali, viu os meninos, assim, então acaba juntando um pouco de perfil. Como a gente é perfil do time de desenvolvimento, de codar, tela preta, programação, então você tem muito nerdão ali, cara, assim, os caras eles têm umas ideias muito loucas, assim, que você fala, nossa, eu já não tô mais acompanhando ali, mas eu sei que isso vai dar certo, né? Então, tem uma questão, acho que, de juntar perfil, que é muito engraçado, talvez até na hora que a gente faz as contratações, acaba pegando esse tipo de pessoas, assim. Então, tem muito nerdão ali. E aí, só a brincadeira da BRTK, quando nessa minha jornada de voltar a ser empreendedor, foi que nome que eu vou dar para a empresa? Então, eu pus BRTK por causa do meu TK85, para ser uma retomada de histórias, né, de raízes da onde eu vim. Então, isso foi BR de Brasil e o TK por causa do TK85. Caramba, muito show, muito show. E como é que você chegou na educação, Fernando? Cara, olha que engraçado, isso tem muitos anos. Quando eu fui trabalhar na banca de jornal, da banca de jornal depois eu fui ser office boy numa clínica de reabilitação, fui numa indústria, aí eu fui ser office boy de uma indústria que produzia equipamentos de teste da indústria automobilística, né? Então, se a indústria automobilística tinha as placas de circuito lá para o carro, levava para essa empresa, ela tinha uns equipamentos que ela testava se a placa ia funcionar ou não, né? Para você ter controle de qualidade. Dali, eu já comecei, né, a me envolver, para assim, o cara do administrativo, digita isso aqui numa planilha aqui para mim, todo dia eu tinha que pegar os recibos de notinha lá e planilhar, tinha não sei o que lá, e eu já estava brincando de programar em cima disso, né? E aí eu tinha um amigo na época que ele foi trabalhar também programando, que a gente era os nerdão ali, e ele foi trabalhar numa empresa que era uma consultoria para a educação, que eu já conto até a história dela, que é bem legal essa história, que é uma consultoria para a educação, e eles tinham uma área de codar e processar, então os boletins, as notas das escolas eram digitadas ali no CPD, a gente imprimia os boletins e mandava para as escolas, meio que a gente terceirizava alguns processos das escolas. Então, e eu lembro que para entrar nessa empresa, eu tinha que saber programar em Clipper. Clipper é uma linguagem bem antiga, né, já era de PCs, né, de época de DOS. Esse meu amigo sabia, ele também me trouxe o manual, por curiosidade. Eu peguei o manual, estudei e fui fazer o teste. O cara sabia que eu não era um programadorzão ali. Eu falei assim, não, vou programar. Cara, eu lembro que era com disquete, eu tinha que pegar o disquete, subir no CPD para testar, sabe? Eu não tinha conceito de banco de dados, não tinha algumas coisas que eram bem engraçadas, mas eu lembro que assim, eu estudei uma semana, fiz o teste lá e comecei a programar. Essa empresa, na época, chamava XYZ, então ela tinha contabilidade, tinha a parte do CPD e tinha uma editora que produzia livros e conteúdos pedagógicos. De repente, a gente saiu dela, porque eu fui formar uma primeira empresa, então ali foi meu primeiro contato com o mundo educacional. Enfim, eu tinha com esse meu amigo, a gente montou a primeira empresa que eu tive lá com 17 anos de idade.
que era... A gente programava em Clipper, então fazia programas para controle de ativo imobilizado de banco. Já tinha um cliente que era um banco, por exemplo. Só que aí, enfim, não deu certo, e quando eu saí, eu lembro que alguém dessa outra empresa falou assim, putz, a gente precisa de uma ajuda numa escola X para poder ir ver que não sei o que lá. E aí que vem meu, assim, para a família Gomide aqui, né, o Eduardo, o Silvinho e o Silvão, me conhecem como Fernandinho. Depois eu chamo Fernandinho lá. Então, essa empresa acabou me chamando, ela já não chamava, acho que mais XYZ, na época ela já era CNA, que era um ex-chefe meu, quando eu era office boy dessa empresa de testes de placas automobilísticas, e eles tinham com o Eugênio essa empresa ali de consultoria. E aí eu fui e comecei, e um dia eu caí no Mater Dei, gente. Assim, tem 30 anos essa história, isso é muito engraçado, porque eu conheço o Eduardo, ele era um catatal desse tamanho, o Silvinho estava acho que no ginásio, indo para o colegial, o Silvão, que tocava a escola ali. Eu lembro que putz, precisava de uma ajuda lá no CPD, eu já sabia fazer, cara, começou e eu voltei para a escola. Quando montei a segunda empresa, já era assim, eu já atendia várias escolas por causa dessa empresa de consultoria, onde eu conheci o Fernando Barão, onde eu tive, né, mais tempo de relacionamento com o Eugênio Cordaro, que hoje, né, a Coros Consultores, que também é minha consultora hoje da minha empresa, é consultora da For Education, do Grupo Education. Então, assim, eu tenho um carinho especial por eles porque trouxe muita base de questões de gestão de empresa, gestão de escola, onde eu levei muita tecnologia também para eles na época, e uma questão de ética e relacionamento profissional muito legal ali. Então, puta, isso tem 30 anos que eu ensinei, né, o Fernando Barão a dar um clique, 2 cliques para abrir o mouse, ali, para abrir o Windows na época ali, né. As redes de computadores não tinha rede, eram os cabos coaxiais, hoje a gente tem esses cabos, puta, eu fazia as redes com cabos coaxiais. Internet era por internet de escada, então tinha um modem em cada sala para ter acesso à internet quando precisava. Então, era uma coisa engraçada. E aí eu comecei nesse mundo educacional. Nessa hora eu já estava desenvolvendo RPs para gestão educacional, boletim, faltas, né, matrícula e tudo mais. Quando eu também pintou a oportunidade de eu trabalhar com uma empresa do mercado financeiro, que era na época a Ideal Invest, hoje é o Crédito Universitário para Valer, que o Mater Dei foi o primeiro cliente deles. E aí eles precisavam trocar arquivos bancários, não sei o que lá, eu fui atender eles. A empresa cresceu, eu fui ser diretor deles durante uma época, né? Então eu vendi a minha empresa que eu tinha naquele momento, fui ser diretor deles, que também era mercado financeiro, só que para crédito universitário, então 100% mercado educacional, mundo educacional. E aí quando eu saí de lá, eu voltei para essa consultoria e caí de novo aqui, assim, entendeu? O Eduardo, a família Gobi, deve ser um karma que eu tenho que trazer aqui. Mas que aí entra também muito numa questão que, assim, o quanto que o grupo aqui, eles olham a gestão das escolas, a gestão educacional, de uma forma mais profissional. E isso me chamou muita atenção, porque antes eu atendia escolas que era uma coisa muito familiar e num modelo de gestão não muito, não pejorativamente, mas não muito profissionalizado. E o grupo aqui tem uma gestão mais profissional. Então, quando eu comecei a ajudar eles a reimplantar sistemas, a organizar algumas coisas, já estava num outro nível muito legal e começou a calhar. Eles já estavam formando a For Education, eu comecei a produzir coisas com eles de tecnologias, juntando junto com o Augusto, né? O Augusto tinha umas ideias malucas, eu fazia aquilo transformar. Quando a gente começou a criar os primeiros produtos, que hoje é a orquestra, né? Quando a gente começou com a integração de Google, com TOTOS, com sistemas, com rede Pitágoras e tudo mais, cara, aquilo começou um embrião da onde virou hoje o Orquestra, que é essa plataforma incrível que a gente tem atendendo, sei lá, quase 90 escolas, quase 3 milhões de alunos que estão impactados com a ferramenta que a gente criou. Então, isso vem olha, você me fez lembrar de uma coisa muito engraçada, de quanto que você se posicionando de forma correta, tendo bons relacionamentos, o mundo dá a volta e faz ventinho, como diz um amigo meu, assim. Então, e caiu aqui, e gerar isso como hoje a gente tem um negócio muito forte, muito... e criando tecnologia nova, que é o que me chama mais atenção ainda, porque a gente criou umas coisas, quando a gente apresenta o produto para algumas pessoas, alguns falam assim, nossa, eu não sabia que dá para fazer isso. Nossa, com o Google a gente criou uma tecnologia que faz, então chama muito a atenção. Então isso é muito legal. Então, assim, essa jornada de cair no mundo educacional, e aí hoje, assim, vou ser muito honesto, assim, eu sou apaixonado, eu aprendo muito, porque assim, aqui dentro da For Education, a gente tem um cenário seguinte, eu sou muito do lado técnico, assim, eu não venho do universo de sala de aula, mas a gente se relaciona com várias pessoas de sala de aula. Você pega a professora Luciana, né, que vocês falaram com ela agora há pouco, o próprio Augusto, o professor Marcelo.
cara, assim, a gente está falando com eles, cara, e tendo umas ideias muito legais para poder criar soluções, coisas legais. Então, isso me chama muita atenção. Então, acabou ficando assim, uma paixão, assim. É uma coisa bem legal, né? Tem a visão pedagógica e tem a visão, óbvio, do desenvolvimento. E a gente estava até conversando antes também, pô, o nosso bastidor rendeu, né? Toda vez a gente fala nos bastidores, mas nos bastidores eu até brinquei, eu falei assim, pô, ninguém melhor do que o criador, né, para falar da criatura, né? E aí você já falou do orquestra. Então eu queria ouvir de você, né, que foi um dos criadores, foi quem desenvolveu o orquestra, falar do orquestra mesmo em si, tipo... além de falar do orquestra, de toda a programação, às vezes dos perrengues que você passou também, quanto tempo demorou para desenvolver a ferramenta, além de tudo isso que eu quero ouvir a história completa, obviamente, eu também queria saber, você falou, poxa, a gente está impactando, e você falou um número, agora eu esqueci o 3 milhões de alunos. 3 milhões de alunos. Cara, por favor, no final você vai ter que me falar alguma experiência legal que tipo, te impactou positivamente, né, também por conta do orquestra. Então, vou te dar espaço agora para você falar bastante do orquestra, porque a gente vai direcionar para esse assunto agora. Acho que o orquestra, um ponto bem interessante dele aqui, que assim, a gente foi desafiado lá em 2016, a gente já tinha uma ferramenta antes que chamava Sync for Edu, que eu e o Augusto, a gente acabou projetando para ajudar a fazer criação automática de contas de alunos e professores no ambiente do Google, né? Então, já que o grupo tinha um monte de matrículas ali, isso poderia ajudar a gente. Só que ali criou a possibilidade para a gente expandir coisas que o Google faz. O Augusto, eu não sei se vocês vão chamar o Augusto para conversar, recomendo fortemente. Ele é um cara bem legal. Ele tem uma visão de como usar as ferramentas Google muito especial, muito legal. Ele bate muito na gente, pô, o Google faz assim, não sei o que lá. Pela forma como o Google atende, como ele atacou alguns problemas usando as ferramentas Google, né? Então, por mais que a gente fale assim, você tem o Word da Microsoft, mas você tem o Google Docs ali, ele já nasceu online, ele já nasceu com colaboração, ele já nasceu, sabe? Ele já vem com uma pegada completamente diferente. E aí veio esse desafio, né, que era a Rede Pitágoras lá atrás, que eles eram da Croton. Eles tinham uma plataforma, eles usavam o Blackboard, né, uma ferramenta consagrada ali de LMS, só que eles queriam fazer algo diferente porque estava pesado, o engajamento era baixo e tudo mais. O Eduardo, né, junto com os relacionamentos, né, da gente comercial, a gente falou assim, olha, podemos contar umas coisas para vocês ali? Aí a gente foi e mostrou para eles o que poderia, qual era o potencial de usar Google em cima disso. Eles compraram a ideia, a gente fez uma POC, o Yuri, né, que é meu sócio na BRTK, o Augusto, o próprio Eduardo, eu fiz aquela POC, porque tinha que ser uma POC funcional para encantar o cliente, acho que eu fiz, tipo, sei lá, em 4 dias, um final de semana, virando madrugada, num negócio assim, assado, feio, laranja, né, meu design, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito bom de design. E aí eu construí aquilo para a gente ir lá apresentar para eles. Eles falaram assim, nossa, é isso, tranquilo, isso foi, sei lá, em julho. Agosto tem o congresso da Rede Pitágoras, nós vamos vender. Pode ir lá demonstrar lá. Eu falei assim, gente, como assim? Não é bem assim, né? Não, a gente foi, fechamos, acho que nem estava com o contrato assinado, então em julho tinha, em agosto a gente apresentou, assinou o contrato e tudo mais, para em janeiro o projeto estar inteiro no ar. E era um projeto para 600 escolas, 300 mil alunos na época e tudo mais, super desafiador de colocar Google em todas essas escolas, uma arquitetura complexa e tudo mais de conteúdo. Então, assim, ele veio num desafio e que foi muito legal ter essa parceria com a Rede Pitágoras, porque eles entenderam que o que a gente tinha funcionava e funcionou, foi muito bem durante, acho que deram quase 3 anos de projeto ficou no ar, depois eles foram, teve a fusão deles com outras empresas, então trocaram de plataforma, mas enquanto foi ali, funcionou muito bem, aumentando absurdamente engajamento e tudo mais. Então, só que aí o produto criou de fato maturidade. Tudo aquilo que a gente já tinha cresceu e criou maturidade. E aí a gente tinha na época já um paralelo para ter o próprio orquestra, o nosso white label disso daí. Então a gente acabou crescendo muito com essas experiências e aí começou a entrar a Impacta como nossa primeira cliente de rede de ensino superior, usando orquestra para credenciar, para se recredenciar no curso de EAD, usando 100% orquestra. Cara, foi muito legal. Assim, e a forma como o próprio cliente absorveu, usar as ferramentas Google junto com a orquestra, integrações, aí virou a maluquice que a gente fez chegar onde a gente tem hoje. Então,
E aí que veio crescendo tanto o produto como a própria For Education, com a quantidade de projetos que a gente tem ativos. E quando chega a Luciana, por exemplo, quando vem os inputs a Dai, que está no time hoje, os inputs que a gente está trazendo para criar features que de fato transformem a vida da instituição usando esse tipo de ferramenta. Então, quando a gente traz o Orquestra, a gente até fala assim, olha, é um LMS, a gente não gosta de chamar ele como um LMS, mas assim, ele é uma ferramenta que trouxe a nossa visão, através do uso do Google Workspace, para resolver um problema que os LMS deveriam resolver, mas que a gente acha que eles não resolvem. É a nossa contribuição, é a nossa forma de enxergar o que o Orquestra está fazendo. Então, é muito legal que a gente vê o seguinte, olha, mas ele é o Moodle do Google? Não, não é o Moodle do Google. Ele é a nossa percepção de uma plataforma de aprendizagem usando as ferramentas Google. E quando as pessoas veem o que a gente está coletando de estatísticas, conectando, como a gente faz conexão com diversas outras plataformas, incorporando protocolos que nem o Google tem, isso foi muito especial, né? Eu lembro que numa das vezes a gente foi para um congresso em Comandatuba, a gente tinha um stand lá da For Education, foi a primeira vez que a gente ia apresentar o Orquestra ali, né? Foi um diretor do Google, e a gente foi contando o que a gente fez, e falou assim, puta, mas não dá, não, o Classroom não foi feito para isso, puta, não é bem assim. Aí eu falei assim, posso te mostrar? Ele falou assim, e se vocês conseguiram, vocês fizeram. Não é que ficou, não é que deu certo, então, assim, pra gente foi uma coisa, assim, nem o próprio Google pensava no potencial que aquelas ferramentas que ele tem, numa camada de gestão como a Orquestra traz, o que ela poderia fazer. Isso assim, é um fato verdade, tá bom? Muito engraçado. Pode depois perguntar até para o próprio Augusto aqui. Então, isso pra gente é muito especial. Então, a gente sabe que a gente está trazendo uma ferramenta que é inovadora, talvez tocando num assunto que é comum de mercado educacional, que são plataformas de aprendizagem, mas a gente está trazendo um olhar inovador do que a gente fez. Então, a gente tem muitas barreiras ainda para quebrar, tem muito chão para caminhar em cima disso, mas a gente tem recebido muito feedback positivo do que a gente fez é legal. Então, quando eu falo que a gente está em 3 milhões afetando 3 milhões de alunos, a nossa ferramenta também hoje ela não é só o front, às vezes a gente está na cozinha de plataformas que já estão no mercado, que o front é do cliente, o LMS é do cliente, mas ele precisa resolver um assunto Google. Ele usa a nossa arquitetura, a nossa infraestrutura que a gente desenvolveu para isso. Então, é muito legal porque assim, você pega esse time de nerd que eu falei, né? Pega o Yuri, o Cris, o Gabriel, o Matheus, os meninos ali, eles criaram coisas que dão sustentação para isso. Então, puta, é muito legal. Então, você vai juntando o lado do pedagógico que tem uma necessidade, a gente tenta traduzir isso, vira em ferramenta, retroalimenta, pega feedback, constrói relatório, sabe? Criou hoje uma máquina de produção com esse olhar do que dá para fazer com a orquestra. E como faz para implementar isso, então? Tipo, para você implantar isso, né, nas escolas, nas instituições de ensino? Super simples, basta ter Google que vai. É só ter Google que... Então, a gente começa até assim, ajudar as instituições a implantar o Google para educação, então esse é um ponto legal, que a instituição vai se beneficiar em usar o Google Workspace para educação, com tudo que tem, Meet, Classroom, ferramenta colaborativa, toda a camada de auditoria, compliance e tudo mais. A gente pode implementar o Orquestra como uma camada de gestão desse seu ambiente integrado ao seu sistema de matrícula, ao seu RP educacional, para pegar toda a relação, né, de professor, aluno, turma, disciplina, e aí a gente traz as camadas de automação de processos e de inteligência de aprendizagem. Então a gente consegue ter flexibilidade de fazer só às vezes o robô que está criando conta, que está fazendo, ou de ter todo esse Learning Analytics, estatísticas de aprendizagem, por taxonomia, habilidade, competência, conteúdo. Então tem uma série de coisas onde a gente consegue chegar. Então não é nada absurdo tecnologicamente, é um SaaS, então você não precisa ter arquitetura, servidores nem nada, mas a gente ajuda vocês a pegar processos, automatizar, integrado aos seus sistemas e levar isso como uma plataforma para os seus alunos e professores. Então, um diferencial, acho que do Orquestra seria que eu vejo pelo menos isso, né? O suporte é dado pela equipe pedagógica. Cara, esse é um outro ganho que a gente teve, que é assim, a gente tem nosso time que faz a implantação, então a gente tem um time técnico ali, a Melissa ali pilotando ali, muito legal. Então a gente entra muito primeiro numa camada muito técnica, depois tem o meu time que faz toda a parte, né, de integrar o sistema, fazer funcionar, falar com os RPs. Só que depois que ele entra no ar, por exemplo, você tem... A gente chegou ao ponto, por exemplo, em algumas instituições, a equipe pedagógica, a professora Luciana, por exemplo, ajudando a fazer o design da disciplina de forma que ela seja bem adequada ao uso das ferramentas Google integrada à orquestra para coletar os dados que você queira. Então, são pessoas do time pedagógico que
vive o chão de fábrica ali, conhece. Ela sabe que é um aluno dando migué para entregar uma nota, ela sabe que é um professor sofrendo para conversar com o coordenador para fechar o seu ciclo, ela conhece isso, nosso time pedagógico vive isso, né? Então, mesmo quando a gente está no ensino básico, quando a gente está falando com uma Sabrina, por exemplo, né, ela sabe, pô, não adianta ter um monte de dados se não está dando já alguma resposta ali na frente. Putz, eu coletei um monte de dados legal, mas... Então, esses feedbacks, eles alimentam. Então, quando o nosso time traz alguma dúvida, a gente tem desde a questão do suporte técnico, que às vezes pode ser uma coisa de Google, mas já com o olhar de instituição de ensino, ou às vezes é pegar o nosso time pedagógico para trazer o seguinte: vamos fazer uma capacitação de influência digital, vamos... eu uso muito isso nas minhas apresentações, é o seguinte: olha, quando a gente dá uma capacitação, não é para treinar o cara para saber fazer o melhor Google Forms. Eu vou usar aquele Google Forms para quê? Para que aula? Para qual tema? Será que se eu usar isso com professor de geografia, com professor de matemática, eu vou usar Google Forms e Google Sheets para a gente poder fazer um conteúdo para poder ajudar? Então a gente consegue se adequar ao tema pedagógico, então não só pela ferramenta. Eu sei que às vezes você precisa ter bastante conhecimento da ferramenta, mas às vezes é adequar a ferramenta ao seu lado pedagógico. Isso é a galera de sala de aula, cara, assim, essas pessoas, é muito engraçado, que eu até brinco assim, um dia eu vou chegar no nível deles, que assim, essa percepção de educar, ela não é tão simples, né? De levar o conhecimento, de fazer a outra pessoa absorver o conhecimento, não é algo simples, né? O pessoal fala que complexo é programar, eu não acho, complexo é super simples. Programar é super simples, é lógico, é fácil, é 0 ou 1, é tudo tranquilo. Mas quando você... E aí uma outra brincadeira que eu faço assim, né? A área de sistema, a área de programação, ela deveria ser uma ciência humanas, não exata, né? Porque eu estou fazendo coisas para que o ser humano use. Então você tem que entender, né? A gente tem muito hoje a área de UX, por exemplo, a experiência do usuário ali, de por que ele está usando, para quê, qual que é o benefício, o que você está resolvendo. Então não é algo tão 0 e 1 quando a gente está na tela preta ali. Então isso pode ser bem... são conexões que quando a gente está com o nosso time pedagógico, atendendo nossas escolas, quebra muita barreira ali, né? Entendi. Poxa, Fernando. Ô, Fernando, e de onde surgiu o nome Orquestra For Edu? Puxa, isso é muito legal. Isolar só o orquestra aqui, né? Quando a gente estava desenvolvendo as ferramentas, as features e tudo mais, a gente percebeu, e aí veio o nosso marqueteiro também, que é o Eduardo Gomide ali, a gente percebeu que o que a gente estava fazendo de fato era orquestrar integrações, a gente estava orquestrando plataforma, a gente estava orquestrando dados, a gente estava orquestrando processos. Então a gente falou assim, putz, por que não chamar Orquestra For Edu, né? Então a gente criou, né, um grande guarda-chuva de produtos For Edu, então a gente tem o Conecta For Edu, o Chrome Dash For Edu, e tem o Orquestra For Edu como sendo o grande, né, pilar disso tudo que a gente fez. E de fato, acho que aí eu vou contar um pouquinho para vocês, para quem não conhece o que é esse Orquestra For Edu, né? Ele vem em três grandes funcionalidades, que assim, uma, você ter uma camada de integração, é como que você pega dados dos seus sistemas de cadastro. Então a maioria das instituições de ensino precisa fazer no seu processo a matrícula do aluno, registrar os dados, colocar informações dos responsáveis financeiros, como vai pagar, boleto, qual que é a grade, quais são as disciplinas que ele tem que fazer, a oferta do curso e tudo mais. Isso geralmente se faz num sistema de gestão acadêmica, gestão, né, num RP pedagógico, um RP acadêmico, né? Então, o mercado tem vários, tem TOTOS, tem vários ali que são bem importantes no mercado. Quando a instituição faz isso, ela já teve que ter um cuidado de fazer o processo de saber, olha, se eu coloquei um aluno no 5º ano A de manhã, ele entregou a documentação, assinou o contrato, o pai está cadastrado, eu tenho um professor para dar aula, então ele já fez essa gestão desse processo. E a gente tinha uma preocupação que é o seguinte, bom, ele tem o Google, aí ele tinha que pegar uma listinha daqui, importar para lá, alguém cadastrar o aluno para criar as continhas dele, criar o Classroom ali para deixar o Google funcionando, porque ele quer usar o Google nas escolas, nossas escolas são escolas de referência Google, então ela precisa ter um ambiente setado. E aí você fica assim, duas pessoas fazendo a mesma coisa e às vezes não se conectam porque se perde, porque o aluno trocou de turma, tem que avisar, atualizar. Então a gente tem a primeira ferramenta, que é o Orquestra na camada de integração, o Orquestra For Edu na camada de integração, que é pegar estes dados cadastrais e refletir dentro do ambiente Google. Então a gente consegue criar automaticamente conta de alunos, conta de professores, camada de segurança ali no Google Workspace de unidades organizacionais, cria Google Groups hierárquicos, então são grupos de alunos, professores, no nível da instituição, do curso, da série, da turma, e cria um Google Classroom para cada cruzamento de turma-disciplina. Então você deixa um ambiente Google
pronto e atualizado para que o professor se preocupe em dar aula, não em se preocupar com o processo. Pois o aluno, então se o aluno trocou de turma, virada de período letivo, o professor saiu de licença, a Secretaria Pedagógica tem que fazer isso para a instituição de ensino. Então a gente reflete esse processo e deixa o ambiente pronto para que o professor gaste tempo, né, mais tempo em dar aula do que com o processo em si. Pelo menos nesse pedacinho a gente consegue ajudar. Como a gente está criando isso de forma automática, tudo que a gente cria nessa integração, a gente traqueia. Então a gente tem uma segunda grande versão, que é o Orquestra ForEdu Dashboard. Por quê? Já que eu tenho os Classrooms criados e essas contas criadas, o que a gente fez? A gente criou uma camada de enriquecimento de dados. A gente tem coleta de dados do Google, comportamentais, entregou atividade, não entregou, criação, uso de ferramentas Google, Meet, e tem os dados do RP. Então, já que eu tenho essas informações, ao invés de pegar dados isolados, eu junto eles num Data Lake, né, num grande banco de dados ali, simplificando, para criar relatórios para dizer o seguinte: como é que está o desempenho? Os alunos estão entregando atividade? Quantos por cento das atividades entregaram? Estão usando as ferramentas Google? Qual que é o engajamento deles do uso de ferramentas Google? Para que a gente consiga suprir, principalmente camada de coordenação, a gestão da instituição de ensino, para ela poder ter feedback para falar com as famílias, conversar com os professores, poder ter um planejamento, acompanhar melhor o desempenho de um aluno. Então, estes relatórios, eles trazem visibilidade daquilo que era mais difícil da gente conseguir pegar. Então, essa é a segunda versão. E na terceira grande versão, a gente chama de Orquestra ForEdu Plataforma. De fato, é a nossa entrega de um LMS, então a gente consegue ter a trilha de aprendizagem, o design de aprendizagem, então você tem um template de uma disciplina. Quais são as atividades, os vídeos, as provas, o conteúdo que o aluno tem que ler, você já deixa isso cadastrado no Orquestra ForEdu, a gente automaticamente coloca isso dentro das salas de aula, dentro dos Google Classrooms, podendo ter integração com plataformas externas, com bibliotecas virtuais, laboratórios virtuais, com plataformas de conteúdo, usando o protocolo LTI, por exemplo, que é um protocolo de conteúdos pedagógicos, H5P, enfim, tem várias bibliotecas que a gente conecta, mas que o aluno consiga ter uma experiência de que quando ele está na sala de aula dele, ele vai para algum desses conteúdos, já tenha o login feito automaticamente, não precisa saber, né, que é o que a gente chama de single sign-on, não precisa saber de novo seu usuário e senha. Já faça o conteúdo na plataforma parceira, por exemplo, a gente já coleta dados, devolve para a orquestra, enriquece relatório, devolve atividade no Classroom, devolve para o TOTS, para o RP. Então, a gente consegue fazer isso, a gente trouxe essa camada ali para trazer automatização de processo, entrega do plano pedagógico da instituição, acompanhamento disso e trazer de volta dados e integrações para isso. Então, você consegue fazer... por exemplo, né, Learning Analytics, né? Então você pôs uma atividade que você está dizendo que a taxonomia é uma determinada taxonomia, como é que foi o desempenho dos meus alunos com base nessa taxonomia, naquela habilidade, naquele conteúdo? Então não é só mais uma nota seca. Então a gente consegue, através do Orquestra ForEdu, ter um portal de aluno e professor, para ele poder ter distribuição e acessos em outros conteúdos, se organizar, ter uma navegação para conteúdos de forma mais hierárquica. Então, a gente traz, de fato, o ambiente do Google Workspace, gerenciado pela Orquestra ForEdu, tendo isso como uma grande plataforma de aprendizagem para a instituição de ensino e alunos, professores, e coordenação. Então, juntando todas essas áreas. Então, desde automatização de processos, conhecimento de dados, Learning Analytics, experiência do usuário, distribuição de conteúdo. Então, você traz ali uma série de features. Então, o Orquestra ForEdu, na versão plataforma, na versão completa, ele é uma alternativa ao mercado de plataformas de gestão de aprendizagem, de LMS, de forma a usar o potencial do Google Workspace na sua plenitude. Então, ele não é só integrado ao Google, ele é transformar o Google Workspace numa plataforma de aprendizagem integrada. Poxa. Então, é um pouco dessa jornada aqui do nosso produto. Poxa, Fernando, infelizmente a gente está chegando no final de um dos episódios mais divertidos, acho que foi o que eu mais ri. Boa, que bom, hein? Desculpa aí os outros convidados, mas... Eu sei que eu dei motivo, mas tudo bem. Esse daqui rolou um entretenimento muito legal. E assim, Fernando, toda vez que o pessoal vem aqui e a gente está partindo para finalizar o nosso programa, o nosso episódio, eu peço para a galera falar alguma coisa diretamente, assim, para o público de casa mesmo. Talvez alguma coisa que você faz, que deu muito certo para você. Lógico, as pessoas têm experiências diferentes de vida, mas algo que deu muito certo para você, algum conselho que você gostaria de dar para a galera, ou uma experiência de vida que você gostaria de compartilhar, enfim.
fique à vontade para compartilhar o que você quiser com a gente e diretamente para o nosso público também. Bom, primeiro eu adorei estar aqui, então as meninas da nossa plateia imensa aqui, né? Elas estão aqui aí, tem até aplausos. Obrigado pela recepção, por deixar também, a gente fica preocupado, vou gravar um vídeo, o negócio vai ser pesado e tudo mais, então vocês foram fantásticos, obrigado. Estou adorando os outros vídeos, as pessoas, putz, é fantástico esse projeto que vocês estão fazendo, então de parabéns. Eu acho que aqui um ponto que para mim me chama muito a atenção é essa história do fato da curiosidade, a gente não deixar isso apagar nas pessoas, né? Então, eu quando criança tinha essa brincadeira de ligar fiozinho, acender a luzinha, ver o computador, e o computador me instigou mais ainda a minha curiosidade, né? Eu lembro que nesse assunto de curiosidade, quando a gente ia pro fliperama, eu via que a plataforma do joguinho ali, e eu falei assim, mas como é que faz isso? Então eu voltava para casa, queria tentar fazer só a plataforminha andar para direita, para esquerda, porque eu achava aquilo fantástico. Então, essa curiosidade de perder, então, para quem tiver contato, ou se for um caso seu, não deixe isso apagar nas pessoas, né? Então, instigue essa curiosidade, mostre, principalmente para a gente que eu sou pai, e né, a gente que está talvez no mundo da educação, olhar essa questão de potencializar essa curiosidade, porque ela pode ser algo que vai expandir a mente para que ela use isso como futuro, como, né, a gente fica aquela história, meus filhos estão crescendo, você vai crescer, não sei o que lá, que problema você quer resolver, né? O que você quer atuar na vida? Então, essas curiosidades acabam instigando aquilo que as pessoas possam ter de mais valor para poder crescer. E não apagar isso, eu acho que pode fomentar uma chaminha interna de que você não perca energia para outras coisas da vida. Porque às vezes quando a gente está mais caído e tudo mais, às vezes essa curiosidade vira um hobby, esse hobby pode ser algo legal para você poder, né, desopilar a cabeça, pode virar algo profissional, pode estar ligado a simplesmente algumas questões de prazer ou de curiosidade, de estar essa percepção. Então, meu aspecto, né, de curiosidade quando eu era criança, somado com o que vem nessa minha trajetória, me chama muito a atenção, talvez, para quem eu sou hoje, para ter essas percepções de como olhar o que acontece ao seu redor, de como algumas coisas funcionam. Eu gosto muito de olhar, né, o que está acontecendo na natureza, né, às vezes algumas percepções, talvez a cabeça mais nerd gosta de olhar padrões, né, pegar essas coisas aqui. Mas eu acho que eu gostaria, assim, se vocês têm pessoas ao seu lado, que você perceba que tem alguma habilidade, a curiosidade está ali, aguce ela, incentive aquilo, né, plante aquilo, porque ela vai ajudar essas pessoas em algum momento, ou que isso instigue para o seu lado profissional, para o seu lado empreendedor, ou mesmo para que isso vire uma questão até de pessoa, né, ele vai ter sempre esse lado curioso, isso vira uma energia legal para você nunca ter uma inquietude, né, de ficar muito parado, então a curiosidade acaba provocando a gente a não ser quieto, né? Então, assim, esse lado acho que é bem legal. Então, incentive a curiosidade e fomente isso aí. Pô, que legal, Fernando. Gente, esse foi o Mais de Um com Fernando Turola Vanderlei. E foi muito bom. Gente, não esquece de curtir, de compartilhar. Vamos continuar nossa rede de aprendizado e nossa rede de conhecimento, né? Então, vamos compartilhar com todo mundo, beleza? Valeu, gente. Abraço.